Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Expectativa em relação aos juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga daqui a pouco a nova taxa Selic. Expectativa em relação ao PIB. O IBGE divulga amanhã o número oficial do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre deste ano. O desemprego diminui e a indústria volta a contratar. Pela primeira vez desde novembro de 2014, o número de desempregados recua se comparado ao mês anterior. Uma mudança de direção, mas ainda são 14 milhões de desempregados no país. A CVM abre 2 inquéritos para investigar os irmãos Batista da JBS por operações suspeitas no mercado de ações e do dólar futuro. As operações investigadas aconteceram nos dias que antecederam a divulgação das gravações da delação de Joesley Batista, que derrubaram a bolsa e fizeram o dólar disparar. O cenário econômico está no ar. O grupo JES, que controla a JBS, finalmente fechou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal. A principal mudança com relação à proposta anterior, que havia sido rejeitada pela empresa, vai ser o prazo para o pagamento da multa. Vamos a Brasília com informações de Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, então a multa aí ficou em 10 bilhões e 300 milhões de reais. A gente lembra que esse foi o 6º valor de multa calculado na primeira proposta do grupo JIF. Eles topavam pagar 700 milhões de reais. Na última proposta deles, 9 bilhões e agora então a multa determinada aí pelo Ministério Público Federal de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor vai ser pago pela empresa em 25 anos. O primeiro prazo que o Ministério Público havia determinado era de 10 anos, depois passou para 13 e agora então 25 anos para fazer esse pagamento. Só que as parcelas aí que vão ser semestrais, a primeira começa a ser paga em dezembro desse ano, elas vão ser corrigidas pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então a estimativa aí que até o final do pagamento a empresa tenha devolvido aí, tenha feito um pagamento de cerca de 20 bilhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, esse é o maior acordo de leniência feito já no mundo. Esse tipo de acordo, né, que é fechado pelas empresas, como se fosse uma delação premiada, em que a empresa se compromete aí a ajudar nas investigações. Ela confessa os crimes que cometeu e, em troca, ela pode, por exemplo, continuar a fazer negócios com o governo, continuar a pegar empréstimos e financiamentos de bancos públicos. De acordo com o Ministério Público Federal também, esse acordo de leniência é mais do que a soma dos acordos de leniência que foram fechados pela Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. E esse valor aí, o acordo vai ser assinado nos próximos dias, Piotto, e esse valor inclui aí as multas, né, aplicadas, as investigações, ou melhor dizendo, as investigações feitas em 5 operações diferentes, que tinham aí a participação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Piotto. Obrigado, Pedro. O acordo de leniência está sendo apontado uma razão das quais a JBS, inclusive, tem subido no mercado. A possibilidade desse acordo de leniência e também a venda de alguns ativos do grupo JIS, que é essa holding que controla a JBS, justamente para manter, digamos, a joia da coroa, que é o frigorífico aí, né? Esse conglomerado de frigoríficos que é a JBS. Vamos dar uma olhadinha como é que foi hoje o comportamento das ações aqui na bolsa da JBS. Olha, uma alta de 9,05%, cotada a R$ 8,07. Ainda não chegou ao valor pré, por exemplo, carne fraca, operação carne fraca, mas tem registrado alta nos últimos dias. Por todas essas razões. Primeiro, a possibilidade de venda de ativos de outras marcas da empresa e preservando a JBS, e também desse acordo de leniência que permite que a empresa continue a receber, por exemplo, empréstimos de bancos públicos ou negociações com o governo, ou seja, mantém a empresa no mercado sem restrições, tendo que pagar, evidentemente, essa multa que o Pedro fez menção aí de mais de 10 bilhões, valor pago em 25 anos, que será corrigido pelo IPCA. Bom, hoje a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, instaurou 2 inquéritos para investigar os controladores da JBS em compra de dólares no mercado e do dólar futuro e venda de ações do grupo, com informação privilegiada.
nos dias, justamente operações que aconteceram nos dias que antecederam a divulgação das gravações da delação de Joesley Batista. Os áudios foram divulgados na noite do dia 17 de maio e no dia seguinte a bolsa caiu mais de 10%, puxada inclusive pela queda da JBS, e o dólar disparou. Nos 8 processos abertos contra a JBS, 5 estão sob análise da CVM. E o resultado do PIB, que vai ser divulgado amanhã pelo IBGE, será positivo e marca o fim da recessão do Brasil. Fecha aspas. Essa afirmação foi feita hoje pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Quem traz os detalhes é Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O ministro participou hoje de um seminário no Rio de Janeiro, onde fez essa previsão sobre o resultado do PIB do primeiro trimestre, calculado pelo IBGE e que sai nesta quinta-feira. Diogo Oliveira afirmou que esse resultado vai ser positivo, mas um pouco menor do que aquele medido pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Isso porque as metodologias são diferentes, segundo o ministro. O indicador do Banco Central foi divulgado no último dia 15 e mostrou um crescimento de 1,12% em relação ao quarto trimestre de 2016. Nas palavras do ministro, o PIB de amanhã será positivo, o que é muito importante porque marca o fim da recessão. Ele acrescentou que a economia brasileira está reagindo e que há muitos indicadores que fundamentam isso. Diogo Oliveira falou também sobre a reforma da Previdência e disse que o governo não tem um plano B, afastando a hipótese de fatiamento da proposta para facilitar a aprovação. O ministro aproveitou para minimizar o impacto da crise política no cenário fiscal, dizendo que as medidas de equilíbrio das contas públicas continuam avançando no Congresso Nacional. Piotr. E pela primeira vez desde novembro de 2014, caiu o número de desempregados na comparação mensal, ou seja, naquela mês a mês. Foi exatamente o que vimos acontecer agora, no mês de abril, segundo dados do IBGE. O desemprego ainda é alto no país, mas a recente pesquisa demonstra alguns sinais de recuperação já neste primeiro semestre, o que confirma, por enquanto, a tese de recuperação do emprego de uma forma mais acelerada no segundo semestre, que só estaria essa recuperação ameaçada se por acaso a crise política se estender, persistir e influenciar ainda mais a economia. Mas, de alguma forma, os ditames econômicos já estavam mostrando e estão mostrando exatamente essa recuperação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a situação do desemprego. Nós tínhamos 14,2 milhões de desempregados, 13,7% da população desempregada no país no mês de março. Os números agora representam uma leve redução, é verdade, mas uma leve redução que é uma redução. E esse é o fato principal da história. De 14,2 foi para 14 milhões o número de desempregados, 13,6 agora, esse é o índice atual. Evidentemente que a gente está falando de 14 milhões de desempregados, isso é muito alto, mas é fato também que há uma redução. Vamos dar uma olhadinha na outra tela aqui que a gente mostra também. Essa é a taxa de desemprego, assim, para a gente entender, desde o primeiro trimestre de 2016, do ano passado, até esse último trimestre agora, fevereiro, março, abril de 2017. Vamos dar uma olhadinha. Olha, tínhamos 10 milhões e 900 mil desempregados no país, nós estamos falando de emprego formal, para ir aumentando, e essa curva veio aumentando de lá para cá, 11,8, 12, nós estamos falando, chegou aos 12 milhões em outubro, novembro, dezembro de 2016, nesse trimestre de 2016. Aí dezembro de janeiro e fevereiro, que já é o outro trimestre, 13,2. E depois chegou a 3,7, foi quando nós informamos aqui no cenário econômico que a situação iria piorar, um pouquinho antes, para depois começar a melhorar. Essa melhora, pelo menos do ponto de vista econômico, começou a acontecer. Tanto que a gente conseguiu ver uma pequena queda aqui, o que chama atenção, porque nós estamos vindo de um gráfico que só fazia crescer o desemprego, só mostrava um crescimento do número de desempregados no país. Portanto, esse aqui é o último número que nós temos aqui e tem esse dado importante que desde novembro de 2014 não havia uma redução na comparação mensal. Porque quando a gente faz outro tipo de comparação, que não é a mês, nós temos ainda uma situação muito difícil. Só que difícil, mas que já vislumbra uma melhora e uma melhora significativa. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Olha, no trimestre que terminou agora, em abril deste ano, se comparado ao trimestre, o mesmo trimestre do ano passado, terminado em abril de 2016, houve sim um crescimento do desemprego de 8,7%. O gráfico anterior mostrava isso claramente, não há dúvida com relação a isso.
Vamos à seguinte informação agora, a que complementa esse raciocínio. No trimestre que terminou em abril de 2016, se comparado ao trimestre que terminou em abril de 2015, tinha havido um crescimento de desemprego de 18,6%. Nós estamos falando sempre de números negativos, sempre de perda de vagas de trabalho. Mas o fato é que aqui tem o que se chama, em economia, de desaceleração, ou seja, ainda houve perda na comparação trimestral, mas uma perda bem menor, de mais de 10 pontos percentuais aqui. Isso é extremamente importante. A queda real aconteceu na comparação mês a mês que nós mostramos na tabela anterior, que tinha exatamente essa situação. Vamos lá, continuando com esse raciocínio de que há, evidentemente, uma melhora quando a gente analisa os índices econômicos, porque, evidentemente, tem também a questão da política que influencia na economia. A gente está falando disso todo dia aqui no cenário econômico. Vamos lá. Em 3 anos, e essa é uma comparação muito importante, houve a perda de 3,5 milhões de empregos no país. Em 3 anos, nós estamos falando assim, desse final de nesse começo de 2017, 2016, 2015, uma parte de 2014. Ou seja, para se entender como que houve erros na política econômica, na condução, para chegar onde chegamos e onde está havendo acerto agora, ou estão havendo acertos justamente para tentar melhorar essa situação. 96% desses empregos eram de carteira assinada, ou seja, emprego formal. Dos 3,5 milhões de empregos perdidos nos últimos 3 anos. Agora vamos lá, tem um dado muito interessante que quem voltou a empregar mais, apesar de a gente ainda ter níveis complicados, foi exatamente a indústria. Olha, eu vou grafar em vermelho, embora a informação seja azul, seja positiva. Houve um crescimento no emprego gerado pela indústria de 1,8%. 2 explicações nisso. A indústria está apontando algum índice de recuperação, é verdade, e boa parte da indústria que está contratando, e o CAGED também mostrava isso, o Cadastro Geral de Empregados e Empregadas, que foi positivo agora no mês de abril, mostra exatamente isso porque essas empresas estão exportando. Como o produto brasileiro tem aceitação de mercado lá fora, ela exporta, ou seja, não depende do mercado interno, que está comprometido por 2 razões. O alto desemprego, nós estamos falando dele aqui, e também pelo alto endividamento das pessoas. Muita gente negativada, um assunto que a gente recorre com muita frequência aqui no cenário econômico. Mas essa indústria começou a contratar mais. Tem uma coisa muito importante em emprego na indústria, é emprego de valor agregado, é emprego qualificado. Isso quer dizer o quê? É emprego que tem normalmente mais benefícios por empregado, é um emprego com salário maior e tudo isso por quê? Porque é um emprego que traz gente qualificada, gente que estudou. Se alguém estuda e não consegue emprego, normalmente a dor é muito maior. Aqui nós estamos vendo uma recuperação desse emprego. No entanto, e ainda a gente está no tempo dos poréns, no entanto, todavia, contudo, a situação brasileira ainda é delicada também na indústria, porque, olha, em 2012, 14,8% do emprego era da indústria, empregos de dentro da indústria. Agora, hoje, nós temos 12,9%, mesmo com essa recuperação de 1,8%. Detalhe é que isso aqui era muito menor antes dessa recuperação, esse é o dado positivo. Ou seja, há uma série de informações que precisa ser levada em conta antes da gente entender o que está acontecendo com a economia e claro que há sinais de melhora justamente por isso. Mas há um caminho muito longo ainda a ser percorrido justamente por esses números aqui, olha, 14 e se a gente comparar 12,9. Claro que houve um crescimento e esse é exatamente o dado positivo que a gente tem em relação a isso. Bom, mais uma informação positiva agora. A arrecadação de royalties do petróleo voltou a crescer neste ano de 2017. De janeiro a abril, o aumento foi de 37%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. Royalties são os valores que as petroleiras pagam ao poder público, seja o governo federal, os governos estaduais ou as prefeituras, como forma de recompensá-los pelo direito à exploração, ou seja, o poder público, a exploração, que nós estamos falando de um bem mineral. Vamos lá, dá uma olhadinha. Olha, de janeiro a abril de 2017, foram 2 bilhões a mais de reais de royalties do petróleo. Se a gente fizer essa comparação, olha, era de 5,38 e subiu para 7,39. Nós estamos falando aí de 2,1, para ser preciso, exatamente nesse aumento dos royalties do petróleo, que remuneram as prefeituras. E um detalhe muito importante, os royalties pagos este ano só ao governo federal foram uma das fontes de receita que influenciaram para a recente alta de 2,27% da arrecadação de Brasília, da arrecadação do governo federal. Ou seja, melhora o caixa do governo, melhora o caixa das prefeituras, o caixa dos estados, ou seja,
a arrecadação de royalties em alta tem esse efeito positivo no dia a dia. Se o Estado tem mais recurso, pode gastar mais em, por exemplo, saúde, educação ou nas necessidades que forem apresentadas no momento. Bom, na sequência nós temos os números do mercado financeiro e vamos falar também dos 2 inquéritos abertos pela Comissão de Valores Imobiliários para apurar a compra de dólar futuro e a manipulação de ações pelos controladores da JBS, os irmãos Batista. Isso tudo, você se lembra quando a Bolsa caiu mais de 10%, parou a negociação por pelo menos meia hora, naquele dia 18, exatamente, para falar, foi 2 semanas atrás, né? Exatamente essa situação. Aqueles movimentos na Bolsa, tanto de ações quanto dólar futuro, que os irmãos teriam feito, é que está sendo agora investigado de forma mais dura pela CVM. Os irmãos Batista, que antes daquele momento, antes do intervalo e depois do intervalo, continuam morando ainda em Nova York. A gente volta depois do intervalo para falar um pouco mais sobre isso e também, claro, os números do mercado. Daqui a pouquinho. Nós estamos já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa e com os números do mercado já fechado hoje. Vamos ao Ibovespa e também a cotação do dólar. A Bolsa recuou hoje 1,95%, 62.711 pontos. Saiu da casa dos 63 mil pontos que estava ontem. E o dólar teve uma queda de 0,82%, R$ 3,23. Aliás, sobre o dólar neste mês chegou a subir 2%. Embora tenha tido uma queda hoje, subiu 2%, muito em virtude da crise política. O detalhe é que, apesar de toda a movimentação da crise política, o quanto isso influenciou na economia, no mercado de câmbio, na Bolsa, no dólar especificamente, não anulou o que ele tinha perdido durante todo o ano, o que mostrava uma certa credibilidade na economia brasileira. No ano, por exemplo, o dólar ainda registra uma queda de 0,41%, se pegar todo o valor do dólar da negociação de 1º de janeiro até aqui. Bom, e o Comitê de Política Monetária divulgou há pouco a nova taxa básica de juros. Caiu exatamente 1 ponto percentual, de 11,25%, agora a nova taxa básica de juros é de 10,25% ao ano. A reunião dos técnicos do Copom começou ontem, portanto a divulgação foi hoje. O Andrew Stoffel da ANEFAC está conosco aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Andrew, bem-vindo uma vez mais aqui ao cenário econômico. Era esperado esse 1 ponto, né? Era esperado 1,25% antes da crise, recuou-se um pouquinho, mas manteve-se a trajetória de queda da taxa Selic. Essa trajetória de queda ela vai se manter, né? Não há dúvida quanto a isso, que ela perdura pelo menos até o final do ano. A questão é o ritmo dessa queda, né? Antes da crise mais acentuada recente, que teve essa turbulência na economia em geral, se previa que teria 1,25% de queda, né? Se aproximando mais o juro real, que é a diferença entre a Selic e a inflação, de um valor um pouco menor e mais palatável, em torno de 4,5% em algum momento do segundo semestre. Agora, com o que aconteceu, esse recuo foi menor, mas mantendo essa trajetória, né? A gente tem que lembrar que cada 1% que a gente consegue reduzir da Selic, todos nós, ou seja, o governo brasileiro, acaba economizando 20 bilhões em um ano. Então, quanto mais se conseguir, pelas condições econômicas, reduzir isso, todos nós ganhamos economizando do pagamento de juros que é pago por esse empréstimo. Porque boa parte dos títulos do governo está baseado em Selic. Como é ele quem paga os juros daquele título, é fácil imaginar. Selic alta, muito dinheiro sai do caixa do governo, Selic baixa, menos dinheiro. Menos dinheiro. Bom, mas essa redução do ritmo de queda aí é crise política pura nesse aspecto, no julgamento do Copom? Nesse aspecto, eu acredito que sim, quer dizer, um pouco mais de prudência, não da crise política em si, né, do que está acontecendo, mas dos reflexos dela na economia. Com o que aconteceu, e diga-se passagem, não foi uma turbulência tão grande quanto poderia ser, né? Em outras épocas o dólar poderia explodir muito mais, a bolsa cair muito mais, enfim, nada disso aconteceu. Aconteceu sim uma perda, uma queda, mas mais suave. Agora, isso reflete nessa decisão do Copom de ser mais prudente nessa queda, porque entende que realmente as condições econômicas ficaram mais difíceis. Andrew, nós estamos ficando um pouco mais, a economia um pouco mais baseada nos seus próprios fundamentos do que nos movimentos políticos. Você fez menção aí. Em outros tempos, talvez nem tão distantes assim, uma denúncia envolvendo uma delação, qualquer movimento político muito brusco em Brasília, derrubava a Bolsa por dias. E era, digamos, uma tensão no mercado financeiro também por dias. Dessa vez não foi assim, foi muito menor.
E por que chegamos a esse ponto? Eu acho que nós estamos ficando, em primeiro lugar, mais calejados, né? Vamos entender que a gente passou já por um processo de impeachment, né? Não que vá ter agora, ninguém está dizendo isso, mas nós passamos recentemente, o presidente atual, ele está há pouco tempo no cargo, era vice e assumiu, então já teve uma turbulência grande, um reflexo na economia também bastante grande. Agora, eu acho que nós vamos ficando mais calejados, tanto o empresariado em si, que hoje está um pouco mais focando no desenvolvimento do país, entendendo que há um caminho, sim, que nós devemos percorrer para acertar contas públicas e crescer, voltar a crescer e gerar empregos e tudo mais, e tanto da população que também está compreendendo que há uma separação entre a questão política, a questão policial ou jurídica, seja lá qual for, e a economia. Que ela, afinal de contas, tem um país que precisa ser gerido e tocado para frente e colocar a casa em ordem e recuperar empregos e dinamismo da economia, lucro das empresas e assim por diante. Endro, você acha que a economia brasileira está cansada da crise e de alguma forma está querendo se desprender da política? Porque as necessidades dos brasileiros continuam. Evidentemente que eu tenho fatos que não podem deixar de ser levados em conta. Eu tenho desemprego ainda alto, fazia menção há pouco aqui, são 14 milhões, apesar da melhora, há 14 milhões de desempregados, um endividamento muito alto da população, juros ao crédito de acesso ao consumidor ainda em taxas muito altas, ou seja, isso impede consumo real das pessoas, ou seja, comprar uma geladeira, carro, casa, material de construção, enfim. Mas em algum momento há uma percepção de que as pessoas estão cansadas da crise, mesmo a indústria que estava mais reticente, até porque a indústria vive de produzir. E se os juros básicos estão caindo, em algum momento a aplicação financeira não faz muito sentido. Ou seja, tem que sair a economia para buscar dinheiro lá, na compra e venda. Há um cansaço que pode, digamos, resultar numa maior independência, autonomia da economia? Ajuda, né? Esse cansaço que aconteceu, ele ajuda no sentido de vamos tocar a vida de uma forma um pouco mais independente, isso é verdade. Porém, existe um outro fato que essa condição geral, essa piora momentânea que nós tivemos agora, atrasa a recuperação. O emprego ou desemprego que está batendo nos 14 milhões, eu acredito que agora já estabilizou um pouquinho nesse número, não deve crescer por conta disso, já não era previsto isso, esse desemprego deve estabilizar. Agora, voltar a cair esse desemprego ou melhorar a condição de emprego vai demorar um pouco mais do que seria se não tivesse essas crises. O crédito, idem, né? Os bancos ficam mais reticentes em emprestar dinheiro. E o próprio empresário, para investir, também tem um pouco mais de receio. Agora, independentemente disso, todo mundo está na mesma direção, né? A percepção, fazendo uma analogia com uma escada, é de que algum tempo atrás, 1 ano, 2, enfim, a gente estava mais embaixo e descendo. Agora nós estamos mais em cima e subindo. O ritmo ainda não é adequado. Não estamos na posição mais alta que a gente gostaria nessa escada, mas o ritmo, a direção, pelo menos, está sendo a correta. Naquela semana da delação, isso foi na quarta-feira à noite, até a quarta-feira à noite nós tínhamos juntado 3 índices extremamente positivos da economia. Quase que a semana perfeita de índice positivo. Na segunda-feira, o índice de atividade econômica do Banco Central tinha alta de 1,2%. Na terça-feira, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou um aumento pelo segundo mês dentro do quadrimestre, ou seja, no ano, de contratações, e contratações formais, ou seja, com carteira assinada, ou seja, emprego qualificado. E na quarta-feira, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o monitor do PIB, que também com um crescimento até maior do que o índice de atividade econômica do Banco Central. Foi de 1,7, 1,9, alguma coisa assim. Na quarta-feira veio a divulgação à noite. Na quinta-feira, a bolsa caiu, circuit breaker, aquela coisa toda, e depois essa retomada que nós estamos verificando nessas últimas... Isso faz só 2 semanas que aconteceu, diga-se de passagem. Aqueles ganhos todos conseguem ser preservados porque várias situações nós temos... A gente vai ver o primeiro trimestre do PIB, provavelmente com crescimento divulgado amanhã pelo IBGE. Ou seja, do ponto de vista econômico, tudo estava caminhando para um cenário melhor. Agora teve um problema político que você fez uma avaliação há pouco, sacolejou, mas não tanto que se imaginava que poderia sacolejar ou que sacolejava em tempos passados. E agora, o que é real nessa história? Real é que deve-se ter um crescimento do PIB esse ano menor do que se imaginava. Se alguém imaginava meio, talvez até chegando a 1%, a gente deve ter um crescimento menor de 0,3 a 0,5%, até porque esse primeiro trimestre melhor, ele não vai se repetir nos trimestres posteriores. Então, foi muito da parte agrícola, da safra, que teve muito boa, que ajudou e tudo mais. Então, sobre esse aspecto, o crescimento esse ano é prejudicado, o crescimento no ano que vem
também é prejudicado. Se imaginava poder chegar a 3, hoje se fala em 2 no ano que vem. Então, realmente prejudica. Agora, a direção é essa, nós vamos continuar crescendo e melhorando, só que não, nós, como aquele joguinho que alguém tira, que a gente jogava e ainda joga até hoje, volte 2 casas, né? Então, alguém volta um pouquinho, mas continua naquela direção. Vai precisar um pouco de paciência, tomara que a gente não tenha novos desdobramentos de outras crises que venham pela frente, né? A gente torce para que isso não aconteça. Perfeito. E torce para os ajustes, como é o caso da Previdência e tudo mais, que isso é fundamental para o país. Andrew, obrigado mais uma vez. Andrew Stoffa, da ANEFAC. Termina aqui o cenário econômico. Na sequência, Corredores do Poder com Rosinha Kennedy. Obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.